Deixa aí, convida ele. Setembro. Vamos ver se ele entra. Boa noite. Posta o telefone. Levanta. Levanta como se fez o contrário. Mais um pouquinho. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Giacomo Toninho. Tudo Muito bem? prazer em recebê-lo. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar essa noite com o senhor. E para vocês que já chegaram na live, eu quero dizer que hoje o tema da nossa 10ª live que nós estamos fazendo vai ser sobre a importância da espiritualidade, da fé, da minha reabilitação. Eu agradeço muito a Deus pela vida que me deu, por ter me abençoado, para que eu pudesse estar aqui hoje. Que é abençoado duplamente, porque hoje eu posso estar aqui falando com vocês. Então, boa noite, Diácono. É um prazer em Boa noite. recebê-lo. Eu queria, Prazer é meu. no primeiro momento, que o senhor se apresentasse. E eu já vou logo te emendar uma pergunta. Queria que o senhor nos explicasse o que é um diácono, como é que uma pessoa, ou quais são os caminhos que uma pessoa tem que trilhar para chegar a ser diácono. Qual é a diferença entre um diácono para um padre, as funções? Te explico um pouco isso, porque com certeza nós vamos ter muitas pessoas, daqui a pouco, que a grande maioria não sabe o que é um diácono. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado, Leonardo. Boa noite a todos. Eu sou o diácono Antoninho Roberto Mateus. Sou casado com a Maria Angélica. Temos 3 filhos, 2 netos. Sou diácono da Igreja Católica Apostólica Romana há 22 anos. Vamos começar falando um pouquinho da história do diácono. O diácono na Igreja Católica, ele teve origem desde o princípio. Quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos que a comunidade começou a reclamar que as mulheres, as crianças e os pobres não tinham muita assistência dos apóstolos, porque eles não tinham tempo de atender esse pessoal. Então, os apóstolos da época resolveram e escolheram entre aquele povo 7 homens, que, segundo a opinião deles, correspondia à expectativa de vivência do Evangelho, do seguimento de Jesus Cristo. Então, escolheram esses 7. Entre eles, o mais famoso, diria assim, foi Estevão. Santo Estevão é um dos 7 primeiros diáconos da igreja e é o primeiro santo mártir. Ele foi martirizado, foi apedrejado, lapidado, numa ação comandada pelo o então perseguidor dos cristãos, que era Saulo. Hoje nós conhecemos como São Paulo, que depois se converteu, que é o super apóstolo, né? E a igreja, nós todos cristãos, devemos muito a ele. Então, a figura do diácono dentro da igreja já é bastante antiga, como eu falei. É importante falar que dentro da hierarquia da Igreja Católica são 3 graus. O diácono, o presbítero, que nós chamamos de padre,
e o episcopo, que é o bispo. São graus, não são degraus. Certo? Não vou subindo o degrau. Qualquer outro título que apareça, o monsenhor, cardeal, por aí afora, a gente pode dizer que são títulos honoríficos. Tá certo? Por exemplo, o cardeal de São Paulo, ele é um bispo, que por ser bispo da Arquidiocese de São Paulo, que é uma arquidiocese muito grande, muito importante dentro do contexto Igreja Católica, recebe o título de cardeal. Mas na hierarquia da Igreja, ele é bispo. A mesma coisa acontece com o Papa Francisco. Ele tem o nome de Papa pela tradição de que o bispo de Roma é chamado de Papa. Tá certo? E o bispo de Roma é aquele que está seguindo o lugar de Pedro, que Pedro foi o primeiro Papa nomeado diretamente por Jesus. Então eu costumo falar que, sem querer ofender ninguém, mas é a história que diz isso, que a Igreja Católica Apostólica Romana é a única igreja que realmente foi fundada por Cristo. As outras igrejas cristãs derivaram da católica, começando com Lutero. Então, Lutero fundou a Igreja Luterana, é a primeira igreja que a gente falava antigamente protestante, né? E depois daí foram surgindo outras. Por que eu falo isso? Porque se nós estamos aqui em Santana do Parnaíba, na paróquia Bom Pastor, que pertence à Diocese de Jundiaí. Diocese é um grupo de cidades, no caso de Jundiaí, 11 cidades, que estão sob a responsabilidade pastoral de um bispo. O nosso bispo é Dom Vicente Costa. Então, se nós pegarmos, formos fazer uma pesquisa e pegar Dom Vicente Costa e procurar qual foi o bispo que sagrou o bispo Dom Vicente Costa. Não sei te dizer, porque eu confio nisso, não fui fazer a pesquisa. Mas foi o Dom Antônio. Qual foi o bispo que sagrou o bispo Dom Antônio? Foi o Dom José. E assim sucessivamente, nós vamos chegar a um dos 12 apóstolos. Então, nenhuma outra igreja tem esse magistério, tem essa história. Tá certo? Dentro da hierarquia da igreja, do bispo, do padre, do diácono, o diácono teve uma figura de destaque muito grande nos primeiros séculos. Depois, a função, como a gente entende o diácono, hoje o diácono permanente, acabou sendo esquecida. Então, a gente conhecia o diácono como aquele jovem que está terminando o seminário e vai ser ordenado padre. Então, antes de receber o sacramento da ordem no grau de presbítero, ele recebe no grau de diácono. Porém, o Vaticano II, 64, 65, ele restaurou a figura do diácono permanente, que é o meu caso. Por que eu sou permanente? Porque eu sou casado, tenho uma vida normal e me dedico, no tempo livre, às coisas da igreja. Tá? Como é que eu cheguei a ser diácono? Hoje, como funciona, é assim. Normalmente, a pessoa tem uma atuação dentro da paróquia, dentro da comunidade, dentro da igreja. É claro que isso se nota, comportamento familiar, tudo. Eu moro aqui em Alphaville há 42 anos e sempre atuei na igreja daqui. Então, o pároco convida alguém, um homem, para ser diácono. Para ser diácono, a minha mulher precisou assinar um documento escrito pela própria mão, autorizando eu receber a ordem. E os meus filhos também foram consultados. Se um deles falasse não, eu não teria a minha ordenação feita. Então, uma vez indicado e aceito o convite, existe uma preparação, que nós chamamos de escola diaconal. E em Jundiaí é a Escola Diaconal Santo Estevão, que é um curso bastante longo,
a última turma que vai ser ordenada agora nos meses de abril e maio, são mais 62 diáconos para a igreja de Jundiaí, teve um curso de quase 6 anos. É todo dia? Não, é aos sábados, mas é um curso bastante longo que dá uma preparação para a gente, então, desenvolver esta função de diácono. Então, o diácono permanente, como eu disse, casado. Pode ser padre? Enquanto casado, não. Posso ser padre, depois, se for vontade de Deus, eu ficar viúvo e quiser completar os estudos para ser padre. Então, daí eu posso ser ordenado padre, desde que eu complete os estudos e também viva o celibato, o compromisso do celibato. Entendeu? Muito bem. Entendi. Entendeu, né? Uma vez ordenado diácono, recebi a ordem do bispo que ordenou na celebração. Bom, uma celebração muito bonita. Ele me dá uma provisão para trabalhar em uma paróquia. Essa provisão vale a cada 6 anos, mais ou menos. A mesma coisa o padre, para ir para uma paróquia, também recebe uma provisão que varia em torno de 6 anos. A diferença é que o padre vai para onde o bispo manda. E o diácono, preferencialmente, fica na sua paróquia de origem, porque ali está a sua família. Tá certo? O bispo que me ordenou, ele dizia para a gente: vocês, diáconos permanentes, são homens da dupla sacramentalidade. Ou seja, casado, sacramento do matrimônio, e diácono. Quando tiver que decidir entre um compromisso familiar e um compromisso da igreja, prevalece o compromisso familiar. Porque eu tenho que dar um testemunho de coerência de vida familiar com a minha vida religiosa. Certo? Então, daí eu começo a desenvolver a minha atividade de diácono. Tem 3 coisas importantes que o diácono permanente deve se empenhar: a caridade, a liturgia e, meu Deus, esqueci o terceiro. Como é que pode fazer uma coisa dessa? Não pode, né? Uma hora dessa eu esquecer das Não, obrigações do mas diácono. isso Né? acontece. Vamos lá. Caridade, liturgia. Bom, já já eu lembro. Então, a caridade no sentido de atender justamente uma direção espiritual, ou arrumar meios de atender materialmente aqueles que mais precisam, certo? Que era o que Cristo ensinou. A liturgia é ajudar nas celebrações, tá certo? Ajudar os padres nas celebrações. E a palavra, fazer a proclamação da palavra e fazer as homilias e tudo mais, tá certo? Então, para ficar mais fácil toda essa conversa, eu costumo dizer que das coisas que o padre faz, o que o diácono não pode fazer. Então, o diácono não pode ouvir confissão. Não tenho autorização, não tenho autoridade do bispo para ouvir confissão. Também não posso fazer a unção dos enfermos, porque a unção dos enfermos pressupõe que a pessoa que vai ser ungida, se tiver condições de confessar, ela deve se confessar. Se eu não posso ouvir confissão, para não ficar só um pedaço da graça, vamos dizer assim, é que podemos falar isso, então eu não posso dar unção. E eu não posso fazer a oração eucarística, ou seja, eu não tenho autoridade para, numa missa, fazer aquela parte: esse é o meu corpo, tomar e comer, esse é meu sangue, tomar e beber. Eu não posso fazer com que o pão e o vinho sejam transformados no corpo e sangue de Cristo.
O resto a gente faz tudo, tá certo? Faz casamentos, faz batizados, bênçãos sem problemas, exéquias. É isso, a vida do diácono. É um pouco diferente de diácono de outras igrejas. O diácono em outras igrejas cuida mais da parte financeira. Eu não tenho essa atribuição de cuidar da parte financeira. Então me explica uma coisa, Diácono, que eu tive a grande alegria de receber na minha casa, alguns anos atrás, do padre Rafael, que era o padre aqui da nossa paróquia. Que ele esteve Isso. aqui, houve a comunhão, e também, se não me falha a memória, uma bênção de uma, eu não sei se é bênção por unção dos enfermos. Queria que o senhor explicasse para nós dessa visita do padre aqui, que eu me recordo como um dia especial e iluminado da minha recuperação. O que isso significou? Que eu vou pedir uma gentileza para o senhor. Como o seu tempo hoje é um pouco pequeno, nós temos que aproveitar para responder a outras questões. Vai ser um pouco mais breve, por favor. Tá bom. Bom, eu não sei exatamente a visita do padre Rafael, como ela aconteceu, Tá, tá certo? Você se lembra se ele ungiu a tua mão com óleo? bem, perfeitamente. Então ele te deu a unção dos enfermos. E não é uma bênção comum, tá certo? A unção dos enfermos é para nos preparar para irmos para o céu, tá certo? Tira os nossos pecados, ficamos puros, prontos para irmos ao encontro do Pai, tá? Então, ela é dada, não é para a pessoa que está para morrer. O padre não é agente funerário, tá certo? O padre é um agente de Deus. Ele vai lá, faz uma oração própria, tem um rito próprio, unge a mão do doente e com o seguinte objetivo: se for da vontade de Deus, certo? A pessoa tem mais forças para se recuperar e tocar a vida, de acordo com a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus que aquela pessoa parta e vá para a companhia do Pai, ela vai e já está preparada para a vida nova da ressurreição. Tá certo? Agora, existe o rito da bênção de um enfermo. Tá certo? Também é feito, mas sem a confissão e sem a unção. É uma bênção que o diácono pode dar, o padre pode dar, enfim, sem... Também tem um rito próprio para isso. Porque eu me lembro que isso me marcou muito. E dois outros fatos que também não esqueço mais. Teve uma oportunidade que meus bons vizinhos, o Júlio e a Sandra, trabalharam com o padre Rafael e trouxeram aqui a imagem itinerante de Nossa Senhora. E essa imagem permaneceu aqui na minha casa por uma semana. E diácono, eu não sei nem explicar da energia que chega junto com a imagem. Parece que ela abençoa toda a família, o ambiente. Tem uma coisa que me marcou muito. Parece que é uma energia tão boa que te transforma numa pessoa mais forte, com mais vontade. E depois de uma outra feita, um amigo da família que recebeu a imagem itinerante de Nossa Senhora de Fátima, que veio lá de Fátima, de Portugal,
também trouxe aqui essa imagem, e nessa data nós celebramos aqui não sei se podemos chamar de missa esse fato, mas reunimos família, amigos, e foi uma data, uma passagem extremamente marcante, e para vocês que estão nos assistindo, amanhã eu vou repostar o vídeo desse momento para compartilhar com vocês. E, Diácono, me diz uma coisa. Quando a gente recebe uma imagem dessas, qual é o significado teológico disso, que acontece de uma forma tão gratificante aqui em casa? Então, Leonardo, nós somos católicos, somos criticados por causa das nossas imagens, né? Mas é importante lembrar que a gente não adora a imagem. Que a imagem para nós representa como uma fotografia do nosso pai, da nossa mãe, que já faleceu, mas que pessoas importantes da nossa vida. Então, no caso das imagens de santos, é para nos lembrar que aquela pessoa teve uma vida, se esforçou para viver de acordo com o Evangelho. A tal ponto que muitos chegaram a dar a própria vida por isso. Tá certo? É nesse sentido. No caso de Nossa Senhora, ela é a mãe do Cristo. Tá certo? É aquela que nos assiste como assistiu seu filho. É aquela que, missionária por excelência, que vai levar a mensagem de Cristo. E que não tem, assim, dentro do Evangelho, muito destaque, mas tem coisas muito importantes. Né? O primeiro milagre, por exemplo, que Cristo fez foi a pedido da mãe, quando transformou a água em vinho lá nas bodas de Caná. E nessa mesma festa, ela falou para os funcionários: façam tudo o que ele mandar. E isso vale para nós. A mãe fala para a gente que a gente tem que fazer tudo que seu filho Jesus mandar. E é daí que vai a fé. E quando eu estive conversando com você anteontem, fiquei muito impressionado. A minha fé aumentou muito. Por quê? Porque essa questão de fé, é pensamento, é sentimento, é isso, é aquilo outro. Fé é justamente um ato de confiança, certo? E a confiança que a gente deposita em Deus reflete o quê? A nossa abertura de mente e de coração, e que permite que ele haja na nossa vida. E ele pode agir através de um santo, através da Nossa Senhora, que é uma só. Ela tem muitos nomes, mas a Nossa Senhora é uma só. Então, é justamente isso. Você está aberto. Então, quando a gente está aberto para a ação de Deus, as coisas acontecem e a gente não consegue explicar. Agora, é muito difícil para nós estarmos abertos, porque o mundo hoje é contra. Então, a gente, para se defender, a gente se fecha tanto e acaba até se fechando para Deus, que era justamente o inverso que a gente ia fazer, para poder sentir o amor e a ação dele na nossa vida. É o que você está fazendo brilhantemente. E, como eu te disse, fazendo uma missão, não é? De levar a mensagem dele através do seu testemunho de vida, que é belíssimo. E por falar nisso, Diácono, eu queria citar um caso para mostrar o poder da oração. E queria também que depois o senhor comentasse um pouco sobre esse grande poder que nós temos quando oramos. Eu tenho também um bom casal de amigos que trabalharam comigo muitos anos, que é o Júnior e a Kátia, que também trabalham ligados ao atletismo. E eles foram até Aparecida do Norte e
levaram a mãe da Kátia, Dona Otília, até lá. Que ela quis fazer uma oração pela minha recuperação, que acendeu uma vela, que eu me lembro que eles me telefonaram, perguntando a minha altura, que ela acendeu uma vela com a minha altura lá em Aparecida. Eu tenho uma gratidão muito grande por esses amigos e pela Dona Otília, que eu não tinha tido a chance de fazer o agradecimento, porque naquele momento eu não falava. Então, eu não sei se ela está presente, que eu não consigo ver todos os nomes, que eu vi alguns que eu já vou agradecer, mas eu quero agradecer profundamente o que a Dona Otília, o Júnior e a Kátia fizeram por mim, que também é uma energia magnífica, que a gente recebe e nem sabe como veio. Mas a gente depois fica sabendo que identifica o poder da oração. Conta um pouco para nós, Giacomo. Bom, eu vou procurar falar bem rápido, porque o meu tempinho já está se Eu esgotando, né? sei. Então, a, a fé, a gente confunde muito com a devoção popular, certo? Essas promessas que nós fazemos, teologicamente, não são corretas, tá certo? Mas o nosso povo brasileiro tem essa cultura de fazer a promessa. O que é realmente obrigação nossa é orar, é rezar pelos nossos irmãos e irmãs, tá certo? Pedindo para Deus que os proteja, que livre de todo mal, enfim, orar. E orar para os outros sempre faz bem. Muitas vezes faz mais bem para quem reza do que para quem a gente está rezando, né? Que a gente também se alivia. No caso da Dorotília, ela fez o quê? Uma demonstração dessa espiritualidade que ela tem, tá certo? De como ela foi educada na fé, tá certo? De levar uma vela em função de alguém que está doente, para que aquela pessoa se cure, tá certo? Então, ela fez este oferecimento a Deus através de Nossa Senhora Aparecida, tá certo? Daí para frente, meu amigo, tem duas coisas, tá certo? Abertura para Deus e a ação de Deus. No tempo dele, não no nosso. Você diz que está 10 anos assim e agora faz 2 anos que você está começando a falar, tá certo? No tempo dele, tá certo? Por quanto tempo você vai ficar sentado? Eu não sei. Pode ser que daqui a um mês, 2 meses, você começa a dar os primeiros passos. Deus seja louvado por isso. Mas é Amém. não perder a confiança, né? Não perder a confiança. Estar sempre junto com Deus. Ele está ao nosso lado toda hora, todo momento. Certo? Mesmo quando a gente se fecha para ele. Mas ele age na nossa vida a hora que eu me abro. A hora que eu permito que ele age, ele vem e age. Mas eu tenho que querer. Tá? Tá. Então, Leonardo, eu tenho que ir. Tá? Então, Eu agradeço o convite. Desculpe a pressa, mas eu preciso subir lá para a igreja. deixa eu explicar para quem está nos assistindo. O diácono Toninho foi convocado para uma reunião, agora é 15 para as 8, que ele vai ter que nos deixar. Mas, na saída dele, que eu vou convidar para participar dessa nossa live, às vezes é Maria José da Silva, que eu queria que ela contasse algumas passagens dela comigo durante a minha internação, que tem algumas coisas muito interessantes que vocês vão se surpreender. Diácono, gostaria que o senhor deixasse
uma mensagem para todos dentro da sua saída. Que de antemão já te agradeço muito pela presença, pelos ensinamentos de hoje. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Eu sempre gosto de falar, é uma coisa que minha, né? Que tudo é dom de Deus. E sempre a gente precisa saber dizer muito obrigado. Então, que nas nossas orações a gente nunca se esqueça de agradecer a Deus pelo dom da vida, pelos amigos, pela família, enfim, por tudo aquilo que nós recebemos. Até as coisas que a gente acha ruim e depois a gente descobre que foi até bom, que não aconteceu do jeito que a gente queria. E que a nossa oração seja realmente uma oração diálogo. Eu falo, Deus escuta, Deus fala, eu escuto. Monólogo não funciona, tá certo? Então, que Deus nos ilumine e façamos com que a gente Amém. ore, então, por nós, por todo mundo e, nesse momento especial, pela paz mundial. Ok? Amém, Tiago. Boa noite a todos e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Leonardo, obrigado, viu? Parabéns Eu que agradeço. pelo testemunho de vida. Tá? Tchau, gente. Tchau. Zezé, eu já vou te chamar. Fique atenta, que só vai demorar um pouquinho para eu alcançar aqui o telefone e te encontrar. Pronto, Zezé. Enquanto a Zezé entra, eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Tarcísio, ex-presidente da FUP. Eu vi também chegando o Vlamir Mota Campos, presidente da CBAT, um bom amigo que eu tenho. Muita gente querida chegando por aqui. A Camila, da TV Gazeta, que me dá uma alegria muito grande estar aqui com a gente. Zé, você não está aparecendo. Não tô sabendo. Calma que eu vou entrar aqui. Cadê você, Zé? Pronto, tô aqui. Boa noite, Só que Zezé. tem... Boa noite, Léo. Boa noite, pessoal da live. Muito feliz em estar aqui com você essa noite. Especial, né? Porque falar de tudo que aconteceu na sua vida, de como você está hoje, realmente é alegria. É alegria porque a gente sabe que as lutas vieram na sua vida, mas hoje, graças a Deus, você está ótimo. Zezé, eu vou inverter aqui. Ao invés de eu te apresentar, eu queria que você contasse para todos desde quando que a gente se conhece, o porquê que a gente se conhece. Não pode demorar muito, porque o tempo é curto. Tá. Eu queria que você me andasse, que contasse para todos como é que você ficou sabendo que eu tive o derrame e quando você foi me visitar no hospital. Me conta o que você achou e o que você encontrou por lá. Seja bem-vinda, querida amiga Zezé. Obrigada, Léo. Muito obrigada mesmo. Então, meu nome é Maria José Silva, mais conhecida como Zezé por todos, né? A minha história com o Léo, a nossa amizade começou lá em 92, apresentada pela Sueli, do Dardo, né? Numa competição lá na Argentina, onde nós não sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas, e os planos dele, realmente, nenhum deles ficam frustrados, porque é exatamente como ele quer. Através da nossa apresentação, né, da Sueli para com você, lá na competição, eu não me esqueço, eu estava até comentando isso hoje,
eu não, na competição eu fiquei em 6º lugar na Argentina, e ainda não competia pela faculdade. Mas quando eu terminei de correr, que você veio falar comigo, e aí você perguntou assim, se eu gostaria de fazer uma faculdade. Aí eu falei, nossa, é o que eu mais quero. Aí você respondeu para mim, então tá bom. Então você pode ir lá me procurar na faculdade, que você já tem uma bolsa de estudo. Então, assim, a gente não entende as coisas de Deus, né? Mas Deus é perfeito, Ele sabe de todas as coisas, o caminho, nada foge à vontade dEle. E naquela época, quando a gente se conheceu, desde o primeiro dia, eu vi a pessoa incrível que você é. Sem ficar puxando saco, sem precisar jogar confete, você sempre foi uma pessoa muito querida, principalmente no atletismo. No esporte geral, na Santana, né, que na época era faculdade, mas você sempre foi muito querido pelo seu jeito de estar com os atletas, pelo seu jeito de se sentir feliz em estar com a gente, né? Então, quando eu fui estudar na Santana, eu me senti a pessoa mais privilegiada do mundo, porque Deus me abençoou com uma coisa que eu queria, fazer uma faculdade. Na época, o curso que eu fiz foi pedagogia, e Deus, como sabedor de todas as coisas, me permitiu que eu fizesse pedagogia. Tinha administração, tinha letras, mas Ele queria que eu fizesse pedagogia, porque hoje eu trabalho na Secretaria de Educação, no CGRH. Então, tudo fazendo parte do plano de Deus. Então, lá quando você me deu essa bolsa, lá em 92, né, porque tudo começou em 92, eu percebi realmente que a gente ia ter uma grande amizade. Não sabia que durante essa amizade ia ter coisas como o que aconteceu com você. Mas o carinho em relação a você sempre foi muito grande, porque você, através da sua vida, muitos amigos meus, inclusive a Kátia que você acabou de citar, na época, a Kátia falou assim, Zezé, será que você consegue uma bolsa lá no Santana? Eu falei, vou falar com o Léo. O Léo nunca negou. E mais uma vez você ajudou. Eu posso contar N pessoas. O Jefferson Hilário, a Kátia, o Diogo, várias pessoas que você abençoou, né? Foi uma pessoa assim, grandíssima em misericórdia, em amor, porque a gente só vê isso com pessoas realmente que têm grande coração, né? Você sempre teve um amor muito grande pelo esporte e você nunca negou uma bolsa de estudo. E hoje, a maioria dessas pessoas que tiveram essa oportunidade desfrutam de tudo isso. Começou a picotar aqui. Começou a picotar? E agora? Parece Tá ainda não? Voltou. Pessoal, tá. O que vocês estão vendo aí? Tá tudo bem com a Zezé? Mandei uma mensagem. Aqui eu tô vendo legal. Então todas as pessoas, o Jadel, o próprio Vlamir que citou aqui, o Wilson Davi, várias viagens que a gente fez junto com o pessoal do atletismo, pessoas que nós temos amizade há mais de 30 anos, todas as pessoas são muito agradecidas por você, pelo grande amor que você tem pelo esporte. E como é que foi a tua chegada no hospital, que eu estou curioso? Quando eu cheguei no hospital, eu não esperava ver você nas condições que você estava, né? Porque você estava com uma traqueostomia, praticamente você estava paralisado, né? Para quem realmente te viu ali, e quem não tivesse uma fé como você tem, quem não realmente visse o que Deus realmente ia fazer na sua vida, poderia até falar que você, infelizmente, ia ficar naquele estado que você estava. Mas eu me recordo que a gente conversou, e aí eu disse para você, né? Eu disse para você que dos planos de Deus a gente não foge. Embora alguns a gente acha que a gente fala assim, poxa, mas por que comigo? Deus só permite algumas coisas com as pessoas, porque as pessoas realmente serão usadas por Ele. Porque, infelizmente, nem todas as pessoas estão preparadas a ser usadas por Deus e continuar firme na fé, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. E você sempre soube que Ele estava no controle. Porque quando eu falei para você, eu tenho certeza absoluta, Léo, que você vai sair dessa cama, que você vai melhorar e você vai ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Tudo isso para glorificar o nome dEle e para que outras pessoas saibam o que é realmente ter fé em Deus. E a cada dia
A cada dia, desde você ficou muitos meses lá no hospital, né? 7. 7 meses. E aí depois você se recuperou. E aí eu lembro que uma vez a gente conversando, eu até falei para você, né? Que a gente queria fazer uma visita para você lá na faculdade. Aí você disse assim: você saiu do hospital. Para quem não tem fé, para quem não conhece a... Para quem perguntou se é a Zezé. A Zezé Silva, sim. quando você foi para casa e um pouco depois você já começou a frequentar a Uni Santana, indo trabalhar, que a gente fez aquele encontro, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque eu sabia que os planos de Deus, ele não deixa a gente frustrado, os planos de Deus são perfeitos. E ele foi mostrando aos poucos o que é realmente uma pessoa quando é usada por ele. Mas você sabe, Zezé, que me marcou. Pronto. A equipe contou outra vez. Zezé, tua conexão não está boa. Bom, pessoal, a gente está chegando na 10ª live conforme programado e projetado. E com muita alegria, muita felicidade, te agradecendo muito a Deus pela minha vida e pela possibilidade de estar podendo ter cada vez mais. Peraí. Pela possibilidade de estar podendo falar cada vez com menos dificuldade. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam nessas 10 lives. Dizer que isso fez parte de um projeto pessoal, primeiro de superação, como tem sido todos os momentos de todos os dias da minha vida. E também muito importante dizer a vocês que eu estou aqui nas redes sociais por uma única razão, de poder levar para outras pessoas, para outros sobreviventes de derrame, mensagens de que é possível. Fácil não é e nunca foi, mas é possível com muita fé, com determinação, com vontade de viver, que a gente consegue superar obstáculos que, se a gente parasse para pensar lá atrás, parece que não daria. Mas dá sim. Um tijolinho por dia, isso é possível. E eu quero agradecer a todos que tem uma pessoa especial que fez parte desse projeto desde o início, me motivando, me ajudando, me incentivando bastante, que sem essa pessoa eu não poderia ter iniciado, porque naquele momento que eu pensei em fazer a minha primeira live, eu tinha muitas dúvidas se eu teria capacidade, não apenas de falar, mas sim de gerenciar uma série de informações, uma série de detalhes, para que eu pudesse alcançar uma hora de bate-papo, da linha do fôlego, da questão de estratégias de projeto. E com muita garra, eu fui melhorando cada uma das lives. E hoje eu me sinto muito mais à vontade. Então, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida que me deu. Da minha família, porque sem minha mulher e meus filhos,
seria completamente impossível que eu chegar aqui onde estou. Aos amigos como vocês, queridos, a toda a equipe de saúde e a pessoa que me orientou por trás desse projeto, das 10 lives, que foi a minha fonoaudióloga, Luciana, que eu agradeço muito por tudo que fez. Quero dizer para vocês que a minha ideia não é parar por aqui, porque quem ficou muitos anos sem se comunicar, sem poder falar, sem poder dizer o que pensa, opinião sobre isso, sobre aquilo, sem poder interferir na educação dos filhos, que eram pequenos à época. Isso é uma dificuldade para um ser humano que é monstruosa. Então, todo esse aprendizado de vida, e esse tempo todo, num silêncio forçado que eu tive que passar, hoje, se eu puder falar 5, 10 horas seguidas, que eu falo com muito prazer, porque o tempo perdido tem que ser recuperado. Então, a minha ideia, a minha vontade não é parar por aqui. Que eu vou inventar, vou criar, que vou idealizar novos projetos para que eu possa continuar compartilhando, levando para vocês mensagens, fatos, enfim, sobre a minha reabilitação, com a finalidade de ajudar, de motivar e de incentivar pessoas que, como eu, sofreram o que eu sofri. E também pessoas que não tenham tido nenhum tipo de problema, como eu tive, mas tem sim outros tipos de dificuldade pela vida. E que, com certeza, com fé, determinação e com amor ao próximo, a gente consegue superar. A vida não é fácil, não é tranquilo superar obstáculos. Mas se nós baixarmos a guarda e não enfrentarmos, não importa o tamanho do obstáculo, se o obstáculo for menor, talvez você leve menos tempo ou tenha menos trabalho. Se o obstáculo for grande, o trabalho vai ser maior. Mas esse obstáculo for daquele tamanho que você imagina, que jamais vai conseguir ultrapassar. Porque foi exatamente assim que eu me sentia há 10 anos atrás. Que por 10 anos, com muita vontade, perseverança, dedicação, apoio da família, de todos vocês, hoje eu me encontro numa situação muitíssimo melhor do que eu estava. E isso só me deixa uma certeza, que é possível quando a gente quer, deseja, que tem força de vontade. E aí eu pergunto para vocês, que qual é o limite disso? Que eu posso afirmar que não tem limite. Enquanto houver esperança, vontade e fé com Deus no coração, vocês podem ter certeza que sempre vão ter um amanhã muito melhor do que hoje. Olhar para trás não é bom. Às vezes eu olho, mas não olho para sentir saudade daquele tempo que eu sei que jamais voltará. Mas eu olho para trás para ver o quanto eu já evoluí, o quanto que eu já melhorei
que isso me serve de incentivo, de energia para continuar lutando muito, que eu acabei deixando um detalhe muito importante, que uma das razões principais que me dão energia para seguir nessa batalha, que eu tenho comigo desde o primeiro mês de internação, que eu precisava mostrar para minha família, que em especial meus filhos, que eram muito pequenos, que as coisas poderiam se transformar, que aquilo que era péssimo poderia melhorar com o passar do tempo, mas que para isso sempre foi e sempre será muito necessário união, amor, de determinação para seguir lutando por eles, que eu tenho conseguido hoje, depois de 10 anos, até conversar, que antes de falar, isso era impossível. Eu acho que eu estou falando demais, que eu estou vendo todo mundo aí muito quieto nas mensagens. Então, mais uma vez, pessoal, eu quero agradecer vocês pelo apoio nessas 10 lives. Dizer para vocês que isso foi muito importante nesse meu processo de aprendizagem novamente, por tudo que estou refazendo, e que amanhã, com certeza, novidades virão, que eu vou sempre colocando vocês a par das coisas, até porque na 10ª semana que eu converso com vocês, eu tenho certeza que quarta-feira que vem, por volta de 17 horas, desculpa, 19 horas, eu vou estar morrendo de saudade de apertar o botão aqui da live, de poder conversar com vocês. Mais ideias irão aparecer. Se vocês tiverem alguma sugestão daquilo que eu possa pensar em desenvolver, eu aceito sugestões, que vou ficar conectado com vocês. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe vocês. E, gente, desistir jamais. Do meu vocabulário, essa palavra não existe. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe, pessoal. E um grande abraço a vocês que estão chegando agora, nos instantes derradeiros, como o querido amigo Júlio Deodoro. Um beijo no coração de vocês. Que fique com Deus, pessoal. Valeu. Dani Duval. Que saudade, Dani.